Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à TV Estadão. Como você sabe, às sextas-feiras à tarde, desde que o Supremo Tribunal Federal voltou a discutir o processo do Mensalão, agora julgando os recursos dos réus, dos 25 réus condenados nesse processo, a TV Estadão, uma parceria do Jornal Estado de São Paulo e a Direito GV, faz essa análise aqui da semana do que aconteceu nas sessões desta quarta-feira e quinta-feira. Hoje comigo o Rubens Gleiser, que é professor da Direito GV. Rubens, boa tarde, seja bem-vindo aqui. Boa tarde, Yuri, muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Bom, já é a quarta semana aí de julgamento do Mensalão, havia até uma expectativa de que o julgamento pudesse ser concluído ontem, ficou para a semana que vem, e o Supremo começou a discutir se vai aceitar ou não um tipo de recurso chamado embargo infringente. Os embargos infringentes são permitidos pelo regimento do Supremo Tribunal Federal quando um réu condenado por um crime, condenado pelo plenário do Supremo, que tem 11 pessoas, quando ele tem pelo menos 4 votos pela absolvição, ou seja, ele é condenado por no máximo 7 pessoas, uma maioria muito estreita, a maioria do plenário cheio do Supremo, 6 ministros dos 11. Segundo dos 25 condenados, pelo menos 11 deles têm direito aí aos embargos infringentes. A discussão começou, mas como tem acontecido nessas semanas, né, Rubens? Começa, mas fica para a semana seguinte a conclusão da discussão. Sim, exatamente. Foi sinalizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso que o próprio voto dele seria bastante longo, bastante extenso, faria as mais diversas considerações e que seria o tempo que eles tinham restante para a sessão de ontem, que seria meia hora, seria insuficiente para o seu voto. E provavelmente essa é uma tendência que vai ser repetida por outros ministros. Vai ser um embate longo que leva a diversas considerações, inclusive a respeito dos direitos de defesa dos réus e como funciona o processo de defesa constitucional. Então ainda temos muito para ver nesse respeito. Pois é, nossos espectadores devem estar já familiarizados com o tema, mas sempre é bom recapitular o regimento do Supremo, que é o regulamento do Supremo, como o Supremo deve funcionar, deve julgar os seus casos, analisar, fazer os seus debates. O regimento do Supremo prevê os embargos infringentes. Acontece que ele é anterior a uma lei que foi criada em 90, né, Rubens, que extinguiu os embargos infringentes em tribunais superiores. Na verdade, ela não menciona. Ela não menciona, na verdade. Fala quais são os ainda mais recursos. sutil a coisa. É absolutamente sutil e ela tem... E um dos réus argumentou uma outra ambiguidade. E ela fala assim, bom, tem esses recursos, e dentre os quais não se encontra também os embargos de declaração, por exemplo. Então essa é uma ambiguidade, e não consta também os embargos infringentes. Os embargos declaratórios se usa porque eles constam do Código de Processo Civil. E no final dessa lei de 90 também, há uma certa remissão a que, realizada a instrução, o rito de julgamento vai seguir os termos do regimento interno. Então, não é um debate fácil, ele tem suas ambiguidades pelos próprios termos da lei, pela sofisticação da questão posta para a corte. Embora ontem o presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, que também é relator do processo, ele foi razoavelmente rápido aí na sua argumentação. Ele, inclusive, usou uma frase forte aqui: admitir embargos infringentes seria uma forma de eternizar o feito. Quer dizer, o ministro Joaquim Barbosa deixou muito claro essa posição de que ele é contra a aceitação, se aceitar os embargos infringentes no processo do Mensalão. Agora, como você colocou, Rubens, dá para a gente imaginar que argumentos que vão ser colocados a favor e contra a aceitação dos embargos infringentes? Sim, eu acho que tem alguns pontos importantes. Um deles vem sido trazido constantemente pelo ministro Ricardo Lewandowski, de que os recursos nesse julgamento especial têm toda uma especificidade, dado a importância do julgamento, o fato de ser uma única instância e que eles têm todo um caráter de exercício de direito de defesa muito especial e que não se encontra em outras situações. Isso certamente vai aparecer. Muitos ministros demonstraram ao longo do julgamento da fase de recursos terem reconhecido que ocorreram diversos erros grosseiros e situações de injustiça ao longo dos embargos infringentes, da primeira fase, enquanto julgavam os embargos de declaração. Isso certamente vai aparecer. Por outro lado, essa extensão que ocorreu ao longo dos debates dos embargos de declaração podem ter servido justamente para esvaziar a necessidade dos embargos infringentes.
Como no final das contas o embargo de declaração era para um pequeno objeto, mas os ministros optaram por ampliá-lo, muitos poderiam argumentar que realmente poderia ser necessário os embargos infringentes, mas como a gente já fez uma análise aí mais refinada e mais aprofundada. Isso, como demos um escopo mais amplo para o embargo de declaração, então está suprida essa necessidade. Além disso, poderia se argumentar que não é um exercício de defesa vital, o chamado duplo grau de jurisdição, porque só os réus têm direito a esse recurso e o Ministério Público não fala. Então, poderia ser dispensável, não é algo que é estritamente necessário dentro da ordem jurídica para considerar que o julgamento foi feito nos termos do Estado Democrático de Direito. Assim, não foi um julgamento de exceção, porque existe esse argumento. Existe essa discussão, inclusive alguns dos réus condenados têm se colocado até de uma forma não só jurídica, mas política também, alegando que é necessário ter uma segunda chance, um segundo julgamento, porque isso é um direito humano, e colocaram essa questão. Quer dizer, agora você chama atenção para uma coisa importante, né, Rubens? Se quando se permite um novo julgamento, a pessoa é condenada em primeira instância e depois o processo sobe, todo mundo pode recorrer, não só a defesa, mas também a acusação. Exato. No caso dos embargos infringentes, só a defesa pode recorrer. Só a defesa. Então não é não é um segundo grau de julgamento estrito sensu aí, normal, né? Não é uma segunda rodada de julgamento considerada todas as fases, todos os fatos. O objeto dela é bastante restrito, não está disponível para todos os acusados e eles não vão poder recolocar todas as suas questões. Eles vão poder apenas discutir aqueles crimes sobre os quais eles tiveram aquela acusação mais frágil, né? Então, por esse próprio escopo reduzido, acho que não dá para se dizer que existe um direito subjetivo a esse tipo de recurso. Acho que isso vai aparecer nos debates. Para exemplificar o que o Rubens colocou, de quais réus podem e em que casos que podem, o ex-ministro José Dirceu, por exemplo, foi condenado por corrupção e formação de quadrilha. Pelo crime de corrupção, ele não pode recorrer nos embargos infringentes, só no de formação de quadrilha, porque ele teve 4 votos pela absolvição. Eu aproveito aqui para a gente reiterar aos espectadores, aos internautas que podem participar da nossa conversa aqui. Basta usar o Twitter, use a hashtag O Jogo da Velha Participa Estadão. Você pode fazer que nem a Terezinha Lopes, Rubens. Ela manda uma pergunta que é a seguinte: se houver um novo julgamento para certos réus, que é se o Supremo aceitar os embargos infringentes, nesses casos, o Supremo vai virar um tribunal do recurso sem fim? A Procuradoria-Geral da República pode recorrer? Uma resposta já está dada. A Procuradoria não pode recorrer no caso de aceitação dos embargos infringentes. O Ministério Público poderia ter recorrido via embargos de declaração e preferiu não fazer. O Procurador-Geral da República, na época, Roberto Gurgel, se mostrou satisfeito com a sentença do processo. Aí a outra pergunta da Terezinha, Rubens. O Supremo vai virar um tribunal de recurso sem fim? Eu acho que é uma ótima pergunta, Terezinha, porque factualmente não sem fim, mas vai alongar bastante o julgamento. Primeiro, pelo próprio julgamento dos embargos infringentes, que podem levar vários meses e podem levar a debates bastante complexos e possivelmente algumas reviravoltas significantes nas primeiras decisões e condenações. Além disso, depois da decisão dos embargos infringentes, é possível que os réus entrem com outro recurso de embargo de declaração, ou seja, pedindo para que a Corte venha sanar omissões, obscuridades e contradições na decisão de embargos infringentes. Então, ela realmente abre uma porta para todo um novo período de desgaste da Corte, desgaste dos ministros entre si, da tensão entre os poderes, e, enfim, um dano à imagem do PT, possivelmente num ano eleitoral novamente. Pois é, aí fica a questão política, se é melhor, seja quem é a favor ou quem é contra os réus, se é melhor acabar agora ou acabar mais próximo da campanha eleitoral. Tem todo um contexto político inegável nisso, da mesma forma como opositores não opositores do Supremo, mas críticos do Supremo também cobram o mesmo tipo de tratamento em relação a outros processos, e em especial o Mensalão Mineiro, porque envolve político do PSDB. Uma outra pergunta que o usuário mandou aqui, a Beth Guaraldo. Eu agradeço a pergunta tanto da Terezinha quanto da Beth. E a Beth faz a pergunta que não vale $1 milhão, mas é a pergunta que vale a liberdade ou a restrição de liberdade de algumas pessoas aí, dos 25 condenados, quase todos eles com penas
pelo menos em regime semiaberto, alguns poucos é que tiveram a pena convertida aí para prestação de serviço ou multa. Afinal, os réus condenados aí pelo Supremo vão ou não vão cumprir as suas penas? Também é uma pergunta que está no ar aí, né, Rubens? Sim, Quando sim. que o Supremo vai dar a ordem de execução das penas? O balizamento que a gente tem mais recente disso é o tempo que levou entre a condenação do deputado Nathan Donadon, em 2010, e a ordem de prisão só em 2013, quase 3 anos depois. Sim. Existe um temor de que isso também, que esse tempo tão longo também ocorra no caso do mensalão, não? Sim, possivelmente. Acho que, inegavelmente, essa é uma fonte de interesse de grande parte da população. Muitos imaginavam que ontem, além de ser encerrado o julgamento, os réus sairiam algemados, né? Às vezes desprendidos das suas casas. De certa forma, o próprio ex-ministro José Dirceu imaginou isso, chamou uma reunião ali com dezenas de amigos dele no condomínio onde o irmão dele mora, na zona sul de São Paulo, e virou um ato político de fato, foi noticiado pelos jornais hoje, né? Sim, imaginava-se todo um ar dramático, mas a verdade é que, bom, a regra geral é a seguinte: prende-se o condenado uma vez que não cabe mais nenhum recurso. Transcorre-se o prazo legal, a partir daí ocorre o que se dá o nome técnico de trânsito em julgado da decisão, não se mexe mais nela, se pode discutir outras coisas, mas nela não se mexe mais, e a partir daí esse condenado é preso. No caso Nathan Donadon, houve um recurso em que a corte, ao receber, viu que não tinha objeto nenhum a não ser protelar a prisão do réu. Abriu uma exceção por sentir que houve um abuso de direito por parte do acusado, Nathan Donadon, e daí considerou o trânsito em julgado da decisão e daí a expedição do mandado. As informações que nós temos é que a Procuradoria-Geral da República tende a reiterar o pedido de prisão imediata, pedir uma flexibilização da regra novamente para o julgamento da ação penal 470, ação do mensalão, e que o ministro Joaquim Barbosa tende a enfatizar e concordar com esse pedido. Não sabemos como os outros ministros vão acatar isso, mas realmente não há uma previsão, assim, não há por que manter uma expectativa certa de que haverá todo esse fechamento dramático para o julgamento. Agora, essa execução da prisão, Rubens, pode ser dada a partir do momento, vamos supor, o Supremo decide não aceitar os embargos infringentes e, como já discutiu todos os embargos declaratórios, está encerrado o processo. Pode ser dada a ordem de prisão neste momento ou é preciso esperar a publicação do acórdão das sessões dos embargos de declaração? Sim, em tese teria que esperar a publicação desse acórdão, esperar o prazo legal também de embargo de declaração para ver se não há embargo de declaração e daí ela transita normalmente em julgado. Aí, para explicar para os nossos espectadores, então pode haver embargo de declaração sobre o embargo de declaração. Embargo de declaração, sim. E essa não é uma situação completamente absurda, porque no julgamento que dura 8 sessões, 9 sessões, 10 sessões, é claro, é possível, é plausível que exista algum tipo de contradição, omissão, ambiguidade. De novo, é um problema próprio de um julgamento que tenha tantos réus. Né? Esse é um problema do julgamento mensalão. E o intervalo entre acabada a última sessão e a publicação também tem um prazo regimental. Os ministros têm um prazo para analisarem e reverem os seus posicionamentos. Né? Foi o que aconteceu no julgamento do mérito propriamente dito no ano passado. O julgamento terminou no fim do ano passado, mas a publicação só veio no começo de 2013. Sim, né? Organizar, regimentar e rever um acórdão, né, uma decisão desse tamanho, não é brincadeira. Inclusive porque muitas vezes nós vemos no plenário manifestações e os ministros muitas vezes não juntam seus votos. Eles juntam no acórdão. Então, poder publicar isso de uma maneira conforme os ritos legais é um processo demorado. Aproveitando, o Rubens, a gente falou aí das posições dos ministros e como as discussões que eles colocaram e até a questão de revisão de votos. Houve, aí voltando já ao que foi discutido em torno dos embargos declaratórios, o ministro Teori Zavascki também colocou ali uma questão, quer dizer, que poderia ter feito voltar algumas casas para trás de reavaliar os assuntos. Explica para a gente o que aconteceu naquele momento. Bom, eu acho que primeiro, antes de tudo, nós temos que enfatizar a honestidade do ministro Teori Zavascki, a transparência dele com essa intenção. Ele avisou que ia fazer aquilo antes de fazer, né? Avisou, porque o que parece que passou na cabeça do ministro? Ele estava tecendo a seguinte consideração: olha, durante todo o julgamento da fase de embargo de declaração, se decidiu que não iria se verificar a pena dada a um réu em vista da pena dada a outro réu.
não vamos ver Bispo Rodrigues em vista de Valdemar Costa Neto, e por aí vai, diversos outros casos. Né? Os assessores em relação aos parlamentares, não vamos ver. Podemos reconhecer algumas situações de injustiça, mas adotamos uma postura de que nesse recurso não cabe esse tipo de análise. E se pautou por isso e fez essa ressalva em todos os seus votos em que essa questão era posta em jogo. Quando foi avaliada a questão do acusado Breno Fischberg, em relação a Enivaldo Quadrado, que ambos eram sócios da mesma corretora, enfim, tinha uma situação objetiva idêntica e tiveram penas distoantes, o restante da corte, especialmente o ministro Luiz Roberto Barroso e Lewandowski, levantaram essa questão e falaram, não, olha, me parece que essa situação é diferente das demais e merece ter cuidados. Ao votar sobre essa questão, o ministro Teori Zavascki avisou, olha, a gente vem fazendo algo bastante diferente ao longo de todo esse julgamento e se a corte mudar de opinião a esse respeito, ou seja, avaliar a pena de um réu em relação a de outro, eu vou mudar meus votos anteriores. Dito e feito, assim que foi formada a maioria para reduzir a pena de Breno Fischberg, ele apresentou-se com um voto bem feito, todo pronto, e citou todos os casos que ele iria rever. E isso não redundou em resultados concretos, porque foi cessado o debate. Houve até, para quem estava acompanhando a sessão, como acontece na sala de situação estabelecida na parceria entre o Estadão e o Direito GV, houve um ar um pouco de surpresa do modo abrupto com que foi encerrado o debate sobre embargos declaratórios. Ministro Joaquim Barbosa, possivelmente com medo do nível que aquela debate pudesse tomar, recolheu os votos, falou, bom, é isso, e acabou, e agora estamos jogando os embargos infringentes. Houve uma virada de sopetão, bastante surpreendente para quem estava acompanhando. Pois é, e aí, quer dizer, se isso ocorresse, outros ministros também tentassem fazer isso, poderia, de fato, criar um ruído ali, sem entrar no mérito se é devido ou indevido, mas teria que se refazer um trabalho que já tinha sido percorrido, né? Teria que se voltar ao caminho. Exato. O que prevaleceu foi a ideia de que não era esse debate que estava em jogo, mas a peculiaridade da acusação do Breno Fischberg e de Enivaldo Quadrado, e que era distinta de todos os outros demais casos que queriam rever uma pena de um réu em relação a outro. Um debate bastante sensível que tem a ver com, enfim, um princípio de igualdade, isonomia. Pois é, e aí, sobre esse aspecto específico, Rubens, o Enivaldo Quadrado teve a pena dele convertida para pena alternativa. E depois o Breno Fischberg teve a mesma pena que Enivaldo Quadrado, mas ainda mantida como pena de prisão. Muito provavelmente ele também deve conseguir a pena alternativa, não? Sim, provavelmente também por essa questão de isonomia. Essa é uma faculdade que a lei abre para quando a condenação está abaixo dos 4 anos, por entender que a pena de prisão não é aquela, e no regime semiaberto, inclusive, não é aquela que vai ser mais interessante para a ressocialização do réu. Então, abre alguns tipos de serviço público, né? Coloca o condenado numa situação de prestar serviços à comunidade na qual ele está inserido e que isso, sim, teria mais valor para a sociedade. É mais benéfico para a sociedade e pode ter algum tipo de efeito positivo no condenado, né? Essa é a lógica da pena alternativa. E ainda sobre frases ditas ao longo aí desta semana, também chamou a atenção da gente uma das declarações do ministro Ricardo Lewandowski. Chegou a dizer do seguinte, da desproporção inaceitável na fixação da pena base de todos os réus. Abre aspas. Claro que isso aqui foi para superar a prescrição e impor regime fechado aos réus. É uma declaração muito forte. O ministro Ricardo Lewandowski estava falando especificamente sobre os crimes de formação de quadrilha. Muito forte o ministro falar isso, não, Rubens? Sim, é muito forte, mas é algo que uma alegação que apareceu ao longo do julgamento, desde a fase de dosimetria, durante o recurso de embargo de declaração. E isso é uma coisa bastante interessante para se refletir sobre a TV Justiça, o papel que a TV Justiça tem no julgamento, a monitoração do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Tenho a impressão, e há outros analistas também, que o fato do julgamento ser televisionado por completo traz uma certa transparência, mas certamente encoraja ou dá estímulos para que ministros adotem um ar de dramaticidade. Se fosse a primeira vez que essa questão fosse colocada, seria bastante interessante. Entretanto, ela já foi colocada, rebatida e discutida pelos ministros em diversos momentos do julgamento. Me parece que aí foi uma estratégia argumentativa, bastante sofística, de querer amealhar outros votos
amealhar a simpatia de outros ministros para votar com ele, ou, na verdade, só reenfatizar um ponto. Isso é bastante engraçado, porque quando houve debate, não sei se foi do acusado Genu, e a divergência aberta por Lewandowski começou a ganhar a maioria, se perguntou, bom, então muda-se a pena de quanto para quanto? Qual é a mudança na pena? E o próprio ministro Carlos Lewandowski teve que admitiu, que falou, bom, eu não estava preparado, eu não achei que fosse ser seguido pela maioria da corte, eu não preparei esse dado, posso pedir para a assessoria. Pareceu que muito mais quis marcar a posição do que conseguir mesmo. Né? Sim, então, por vezes os ministros tentam convencer uns aos outros, por vezes eles querem enfatizar um ponto. Né? Isso é comum, o ministro Marco Aurélio faz isso reiteradamente, são os papéis dos votos vencidos, né? A consignação de uma determinada posição. Me parece que essa é a melhor leitura para a declaração do ministro Carlos Lewandowski. Eu já ouvi uma piada que se não me engano foi até de algum de vocês da direita do GV, que é a piada de que às vezes tem certos ministros que contam com o bom senso da maioria, né? E às vezes pode ser que a maioria vá pelo sentido oposto e fala, não, mas peraí, eu não tava tão interessado em formar a maioria, eu queria mais marcar a posição. Isso acho que, do ponto de vista aí de cidadania, como você falou da importância da transmissão da TV Justiça, deixa muito claro pro espectador, pro leigo, para quem não está acostumado com o mundo jurídico, que o mundo jurídico tem as suas tecnicidades, tem a sua técnica, mas tem muito componente político também. Sim, né? Sim. Eu acho que não há vergonha nenhuma reconhecer que quando um juiz, seja de primeira instância, né, o juiz da pequena vara, né, da cidade pequena ou do Supremo Tribunal Federal, não tem como dar uma decisão 100% técnica, ou seja, que qualquer outra pessoa com o mesmo conhecimento técnico daquele ministro daria de maneira idêntica. Decisões jurídicas, normalmente, e ainda mais aquelas que são relevantes e caras para as pessoas envolvidas e para a sociedade, especialmente essas que chegam no Supremo Tribunal Federal, envolvem considerações de ordem de moralidade política, envolvem considerações sobre o que é igualdade, sobre o que é justo, os graus de liberdade, de permissão, interferência do Estado. E isso vai desde causas penais a causas tributárias, direitos individuais, políticos e etc. Né? Então, existe um componente técnico, mas nem de longe ele é o mais importante. E acho que não há nada de mal em reconhecer isso. Acho que torna mais honesto o que está sendo feito. Bom, não é à toa que o direito está na área das ciências humanas. E eu ouvi uma vez, Rubens, de um professor de direito, já há muito tempo, que, enfim, se o direito fosse uma ciência exata, você não precisaria de juiz, bastaria ter um computador, você lançava as informações Exato. E o computador tirava uma resposta. Não de fato, cabe a discussão, é importante. E aí eu relembrei agora falando isso, foi na segunda semana, a primeira semana teve aquela briga muito feia entre Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, e na semana seguinte, a gente até comentou isso do papel que o ministro Celso de Mello faria como papel de equilíbrio ali, né, de intermediar os conflitos, e ele colocou isso, que é muito importante o voto da minoria também, seja para as democracias e seja para uma corte colegiada como o Supremo. Sim, e não é exagero lembrar que a posição minoritária de hoje pode ser a majoritária no outro dia. Mas sobre esse ponto do equilíbrio da corte, eu acho que tem alguma coisa que está passando à margem desse julgamento, que é a modificação do posicionamento do ministro Joaquim Barbosa, que tem se mostrado que, se no início do julgamento havia muita preocupação da acumulação da função dele de presidente da corte com a de relator do processo, parece que ele ouviu bastante dos apelos que apareceram na mídia, dos críticos, dos analistas, e tem se mostrado cada vez mais ponderado, tendo que dar a palavra para as partes, respeitando os tempos de cada um, e parece que ele incorporou mais o lado presidente da corte. Né? Nós não estamos vendo um triângulo, né, com antagonistas e um juiz equilibrando ali. Né? Nós estamos vendo também um Joaquim Barbosa bastante mais parcimonioso. Isso chama atenção e merece ser destacado. Pois é, houve uma discussão se deveria haver um novo relator ou não. Isso seria possível? Quer dizer, a partir do momento que o ministro Joaquim Barbosa assumiu a presidência da corte, ele poderia repassar a função de relator para outro ministro? Sim, ele poderia ter optado por repassar a relatoria para outro ministro. E um detalhe bastante importante sobre embargos infringentes. Nos embargos infringentes, muda-se o relator.
E como que é escolhido isso? Por sorteio. Por sorteio. Por sorteio. Qualquer um dos outros 10 ministros? Não, exceto o Lewandowski. Lewandowski por ter sido revisor. Por ter sido revisor. Exclui esse relator, exclui esse revisor e pode cair na mão de qualquer outro ministro por sorteio. E aí, para a gente entender bem, aí agora é um didatismo mesmo, uma aula de como seria se os embargos infringentes fossem aceitos. O mesmo relator relataria todos os recursos, todos, é isso? Iriam todos para a mão de um relator, ele seria responsável por reunir todos os pedidos e garantir que eles fossem julgados da melhor maneira possível. Ele propõe para a corte uma sistemática, se é fatiamento, se não é, se é réu, por crime, por tipo de argumento e por aí vai. Mas cai tudo na mão de um relator só, que é responsável por garantir uma certa coesão, garantir que tudo vai ser julgado ao mesmo tempo e por aí vai. Mas seria realmente um mistério quem seria o relator, e o relator tem um papel fundamental porque ele tem o contato mais íntimo com o processo e ele, em grande parte, é responsável por instruir os outros ministros o que está acontecendo, quais são os argumentos razoáveis, quais são os fatos relevantes, o que está em jogo. Então, a influência no relator é determinante. E aí vale lembrar, a gente falando dos embargos infringentes, quando a sessão foi encerrada ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso propôs que o Supremo aceitasse até terça-feira memoriais dos advogados de defesa dos réus que poderiam ter direito aos embargos infringentes, ou seja, a defesa desses réus que foram condenados com pelo menos 4 votos pela absolvição, receberam 4 votos pela absolvição, mas acabaram condenados. Nesses memoriais, Rubens, os advogados podem fazer argumentações não do mérito, mas sim da questão de por que os embargos devem ser aceitos. Quer dizer, vão discutir com os ministros do Supremo a interpretação da legislação, é isso? Né? Os memoriais, na verdade, não são uma peça processual prevista legalmente, é algo que vem muito mais da prática e é uma forma dos advogados instruírem de maneira concisa juízes e ministros a respeito de algo bastante relevante do julgamento, enfim, que eles imaginam que, dentro de todos os fatos, merece um destaque especial. Né? Então, nenhum ministro está obrigado a dar esse prazo, nenhum advogado, se não atender, não vai sofrer consequência nenhuma. O que o ministro Luiz Roberto Barroso fez foi um exercício de generosidade e de bom senso. E me chamou a atenção porque não só é uma questão de ser o ministro mais recente da corte, mas é um ministro que atuou como advogado. Sim, né? Então, exato. Conhece bem este lado do balcão, que é o lado dos advogados, e sabe que isso é importante. E acho que talvez o termo seja esse mesmo. Tanto pareceu um termo de generosidade e razoável, que foi aceito de uma maneira unânime e muito rapidamente. Sim, né? muito rapidamente, porque não há nenhum prejuízo. Né? Na pior das hipóteses, né, os ministros só são mais bem instruídos sobre os argumentos dos advogados. E isso com uma agravante, que é o seguinte, né? Alguns acusados que poderiam ser julgados em embargos infringentes optaram por apresentar seus argumentos desde logo para a corte. E outros deixariam para fazer isso no momento posterior, inclusive para não avançar seus argumentos, enfim. Eles poderiam fazer isso legalmente. E a ponderação do ministro Luiz Roberto Barroso foi a seguinte: bom, não é adequado e talvez não seja a coisa mais sensata do mundo se esses advogados, se valendo de uma prerrogativa legal, deixassem de apresentar seus argumentos para a corte a respeito de uma questão tão importante que é o cabimento dos embargos infringentes, que tem a ver com todo o exercício de direito de defesa dos réus. Então, eu vou deixar eles se manifestarem informalmente só sobre isso, ou seja, não apresentando o recurso, mas para dar as razões dele, claro, por que cabem os embargos infringentes. E Rubens, a decisão que o Supremo tomar em relação aos embargos infringentes agora, ela cria uma regra perene? Eu digo, se aceitar agora, admite que os embargos são aceitos e vão fazer parte dos futuros processos. Se não aceitarem, acabou, nunca mais teremos embargos infringentes. É isso? Isso em boa parte. Isso a princípio, né? Por isso todo mundo adora o direito, né? Para uma ciência que é cheia de regra, né? A gente tem muita exceção. Mas a questão é que juízes e o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo que eles decidem tem que ser interpretado como uma regra geral. Nunca deve ser encarado como uma exceção, como algo visto para aquele caso. Então ele formaria, nesse caso, o que a gente chama de precedente.
Formou-se um precedente de que cabe sim embargos infringentes em ação penal que começa no Supremo Tribunal Federal, porque vale o regimento interno e a lei federal que veio depois, por exemplo, não retirou esse recurso. Bom, o que pode mudar no futuro? Né? Então, os ministros vão tender a seguir isso. No futuro pode ter, claro, modificação legislativa, ver uma lei modificar, falar que não tem, ou mesmo é possível que no futuro os outros ministros, com essa composição ou com outra, entendam que não é o caso. Mas daí o dever democrático deles é de dar uma bela justificativa para mostrar que eles não agiram com particularidade, com excepcionalidade no caso do mensalão. Vai mostrar que, na verdade, eles estavam equivocados quando decidiram daquela maneira. Bom, mas isso é flexível, mas bom, esse é o direito. A gente depende e tem que exigir boa qualidade de argumentos. Nós vamos ver essa questão agora com a perda dos mandatos dos deputados, em que houve todo esse imbróglio. Temos uma situação tripartida, né? Então, a decisão do mensalão, a decisão do deputado Ivo Cassol e a do Donadon. E isso vai gerar, a partir das próximas semanas, o que parece, um grande embate entre os ministros para que eles possam estabelecer, mais do que uma decisão, uma argumentação jurídica bastante consistente. Aí vale lembrar, a sessão da Câmara dos Deputados que não cassou o deputado preso Nathan Donadon está suspensa por uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso e a expectativa, segundo o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, é de que essa questão vá a plenário, seja discutida em plenário, tão logo acabe o julgamento do mensalão. Se vai acabar em pouco tempo ou em muito tempo, a gente só vai começar a saber a partir da semana que vem. E aí, minha última pergunta para colocar o Rubens numa fria aqui. Quarta-feira sai uma decisão sobre embargos infringentes ou pode ser um debate que leve mais de uma sessão? Olha, infelizmente, estamos na torcida que tudo se dê da maneira mais clara e rápida possível. Mas, seja qual for a decisão, mas que seja uma decisão rápida, mas pelo jeito vai ser um embate. Pelo jeito, nós sabemos de antemão que alguns ministros vão proferir votos longos e complexos. O ministro Barroso já avisou isso ontem, né? Já avisou isso ontem, deixou claro que 20 minutos seria absolutamente insuficiente para o voto dele. Sabemos que outros ministros vão ter realmente a mesma tendência pela importância da decisão, pela complexidade das questões. Então, é possível que quarta-feira a sessão seja interrompida em meio a debates para que seja tudo decidido na quinta-feira. Imagino que não passe disso. Pois é, bom, vamos ver se em 2 sessões no máximo o Supremo chega a uma decisão sobre isso, sem entrar no mérito, se a favor ou contra, se aceita ou não aceita os embargos infringentes. Para seguir a régua do ministro Luiz Roberto Barroso, que diz que 20 minutos seriam insuficientes para sustentar a sua argumentação em torno dos embargos infringentes, os nossos 30 minutos passaram rápido demais e já esgotou o nosso tempo aqui. Eu agradeço bastante. Rubens, muito obrigado aí mais uma vez por colaborar conosco. E bom, semana que vem a gente vai continuar se falando, pelo menos mais 1 ou 2 dias aí em torno do julgamento do mensalão. Muito obrigado. Eu que agradeço pelas suas perguntas dos internautas, foram ótimas, é sempre bom participar aqui da TV Estadão. Legal. E agradeço você, internauta, espectador que acompanhou a gente aqui na TV Estadão. E relembrando, quarta-feira que vem, às 2 da tarde, o Supremo retoma o julgamento dos recursos do mensalão, essa discussão em torno da aceitabilidade ou não dos embargos infringentes. E a gente, semana que vem, também estará aqui no estúdio da TV Estadão com um especialista da Direito GV, parceira aí do Jornal Estado de São Paulo, na cobertura do julgamento do mensalão, para discutir aí as decisões que o Supremo tomará na próxima semana. Eu agradeço mais uma vez a vocês, um abraço a todos, boa tarde e até semana que vem.